de Deus, porque o que hoje nós estamos vendo, os irmãos, muitas coisas acontecendo fora dos padrões de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós, como igreja, nós temos que ter ética. Foi o que nós estudamos aqui na terça-feira. Temos que ter ética em meio à população. Louvado seja o nome de Jesus, porque a Bíblia diz em Hebreus 12 que nós estamos rodeados da grande nuvem de testemunha. Louvado seja o nome de Jesus. E para a gente chegar ao céu, para você chegar ao céu, você tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que andar segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É a gente se fortificar na fé em Cristo Jesus e não causar a ira de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos provocam a ira de Deus aí fora. Mas nós temos que continuar, igreja, na obediência, servindo ao Senhor em todo o tempo. Você vai ver que o pastor Timóteo era um jovem entregado para a obra de Deus. E Paulo, nas suas cartas, ele pede a Timóteo para que ele continue na sua fé, para que ele continue na sua graça diante de Jesus Cristo, para que ele continue servindo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre o que haveria nos últimos dias, que levantaria homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, homens desobedientes a pai e mãe, homens profanos, ingratos. É o que está acontecendo, igreja, nos dias de hoje. Mas a igreja, ela tem que continuar sobre a palavra de Deus, porque essa daqui não passa, irmãos. Porque Jesus disse que pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não há de passar. Aleluia. A palavra de Deus, igreja do Senhor, hoje ela está aí. Aleluia. É a maior profecia, é a palavra de Deus. E se você quer ir para o céu, você tem que estar sobre a palavra de Deus. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que estar obedecendo ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que estar tendo a voz do Espírito Santo. Porque a igreja do Senhor, ela não está só. Assim como os discípulos, a igreja primitiva, ela não estava só. Ela tinha uma direção do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Ela tinha uma direção para intermédio do Espírito Santo. Aleluia. E esse Espírito Santo que operava no passado, opera também hoje. Aleluia. Porque esse é o papel do Espírito Santo, é de ajudar a sua igreja. Aleluia. Então, se você tem fôlego, aleluia, se você tem boca, aleluia, se você tem pés, tem ouvido, clame ao Senhor, caminhe diante da palavra
irmãos. E Paulo pede a Timóteo para que ele se afaste dele. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe-se esse daí que nega a fé, nós temos que se afastar dele. Não temos que ir para o comentário de ninguém, temos que ir pela palavra de Deus, porque é ela que leva para o céu. Aleluias. É ela que leva nós para o céu. Se certamente nós obedecemos a palavra do Senhor e praticamos ela, igreja do Senhor, nós não vamos parecer com esse mundo, irmãos. Parecer com esse mundo, ou padecer com esse mundo. Aleluia. A gente vai ver jovens, irmãos, na Bíblia, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da Babilônia. Aleluia. Eles não entraram no sistema da Babilônia. Louvado seja o nome de Jesus. Eles não entraram no sistema da Babilônia. Enquanto nos dias de hoje tem se corrompido com o pecado, tem blasfemado contra Deus, muitos até vestiram a camisa do Evangelho e hoje estão aí fora negando a fé. Aleluia. Mas você tem que continuar, aleluia, diante de Cristo. Você tem que continuar com a sua fé. Aleluia. A igreja ela tem que continuar, aleluia, porque se Jesus não voltou ainda, nós temos que continuar orando. Se Jesus não voltou ainda, nós temos que continuar obedecendo. Se Jesus não voltou ainda, temos que continuar consagrando, jejuando. Se Jesus não voltou ainda, temos que continuar diante dessa graça. Eita glória! Tem muitos parando no dia de hoje. Não é momento de parar a igreja, porque qualquer hora a trombeta vai tocar. Jesus vai buscar a sua igreja. Aleluia. Oh glória! Porque Jesus disse que é muitos chamados e poucos escolhidos. A porta larga, Verdade. como Jesus disse, muitos entram por ela, mas a porta estreita, poucos querem entrar, porque a porta é estreita. Ela exige, irmão, santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Para se chegar ao céu, eu tenho que estar em santidade diante de Deus. Para você chegar ao céu, você tem que renunciar. Para você chegar ao céu, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar a muitas coisas aqui na terra, porque nós estamos aqui, igreja do Senhor, somente de passagem. Aleluia. Se você está na terra ainda, você tem que dar bom testemunho. Você tem que continuar no ide de Jesus, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós temos que continuar na graça. Fique na graça do Senhor. Eita glória! O diabo quer que você abandone, o diabo quer que você deixe, o diabo quer que você deixe essa graça. Aleluia. É por isso, irmãos, que é muita perseguição, ou perseguição a igreja primitiva enfrentava por intermédio de Herodes. Herodes era o maior vilão da igreja primitiva, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas graças a Deus, que Deus sempre guardava o Senhor, como guardou Pedro dentro da prisão, como nós sabemos da história. Aleluia. Porque a igreja estava ali orando